galera, beleza? Quanto tempo aí no canal aí? Galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um produtinho bacana, esse patinete da InSwheel. Levando em consideração o nome Hot Wheels, InSwheel D2 Plus, tá? Esse D2 Plus aí é um ótimo patinete, tá? Eu comprei ele, né, dando tiro no escuro, mas tipo, eu vi que ele é muito vendido aí na Europa, principalmente em países como Itália, Polônia, Hungria. O pessoal anda com esse patinete até na neve, né? Então, não vi nenhum vídeo aí brazuca, né, no YouTube. Resolvi aqui gravar um aqui pra mostrar pra vocês e dizer, né, o que eu tô achando dele, como é que ele se comporta, autonomia e tal. A princípio um patinete bem bonito, né, bem robusto, né, pneu largo, pneu sem câmera, galera, pneu a vácuo, tá, muito top. Graças a Deus não fura, né, tudo tranquilo até agora. Vou mostrar aqui pra vocês quanto que eu já rodei nele, tá. Olha a estrutura dele, ó. Amortecedor central, né? Rolinha central, ele é bem firme, bem resistente. Tem como você regular, né, aqui o amortecedor, então você consegue deixar ele um pouco mais duro, um pouco mais molinho, né? Então, nessa aqui veio já a regulagem bem firme, gostei bastante. Praticamente você sente muito pouco, né, ondulações e tudo mais, é muito confortável para a proposta dele. Nessa faixa de preço também, né? Coloquei aqui uns retrovisores aqui só para conseguir ver alguma coisa atrás. Não é tão eficiente quanto de moto, né? Mas ajuda bastante, viu? Recomendo vocês usarem. Aqui eu tenho um painelzinho dele, vou mostrar aqui para vocês quanto já rodou, tá? Aqui os botões, tem a buzininha, tem esse botão de liga e desliga o farol, tá? Ele liga também aqui uma iluminação lateral. Essa iluminação muito bonita à noite, inclusive tem uma barrinha aqui mais embaixo, que é pra ele tipo jogar a luz pra baixo, como se fosse um neon, né? Tem a luz aqui também, eu tenho uma filmagem dele à noite, né? Eu vou estar postando aqui já na sequência desse vídeo, pra vocês verem à noite como fica bacana, tá? Aqui eu tenho esse modo, né, para que a gente possa estar escolhendo as velocidades, né? Se eu pressionar, por exemplo, uma vez, eu alterno do modo a pé, né, que seria, no caso dele desbloqueado, vai 20 por hora. Se eu apertar mais uma vez, modo Eco, ele vai 30, modo Race 40 por hora, modo Sport ele dá os 50 por hora, tá? Realmente ele crava nos 50, é muito bom. Para subidas eu peso 74 kg, para subidas comporta muito bem. É um patinete que segura legal nas subidas. Por exemplo, aquela subida bem ruim mesmo, que até carro 1.0 sofre, é claro que ele vai dar uma reduzida, tá? Mas ele vai subir mesmo, você sente que o bichinho é danado, tá? Então ele não vai ficar morrendo na subida não, tá, galera? Pra você que tem um patinete de 350 watts, 500 watts, né, mais de entrada, então esse aqui já é outro nível, tá? Esse de 1000 watts aqui, né, que é a potência dele, ele puxa de verdade. Aqui tem força, tá? Tem bem mais força, né, do que um desse aí mais baixo, tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui no S mais uma vez, pro modo pedestre, né? Aí ele fica piscando aqui, ó, LEDzinho, tá? Nos outros modos ele fica aceso fixo. E com o farol desligado, eu liguei o farol, né? Deixa eu desligar aqui. O farol desligado, ele vai ficar desligado. No modo pedestre fica piscando, tá? Mas se eu colocar em outro modo econômico aí, o Eco, aí ele já desliga, mas se eu frear, né? Vocês vão ver aí na gravação no tour, né? Então, se eu frear, ele vai ligar a luz de freio, tá? Então aqui, galera, eu já rodei, vamos lá, pressiono 2 vezes aqui. Já rodei 273 km. E realmente desempenho bacana. Como a bateria dele é de 20 amperes, então meio que ele tá fazendo aí na boa mesmo, galera, correndo assim 40, 50, 40, 50, esse bicho tá passando de 40 km, sério mesmo, só autonomia. Tipo assim, eu rodei 40, ainda cheguei em casa com 2 barrinhas. Eu não sei quanto que eu conseguiria rodar mais, talvez 45, 50, talvez só 45, rodando a 50 cravado, né? Claro que aqui na minha cidade tem uma cidade litorânea, né? É Natal, Rio Grande do Norte, então tem umas ladeiras, mas não é tanto assim, né? Não é tanta ladeira inclinada demais, né?
a ladeirazinha mais light, né? Tem umas que é de bairro mesmo, um pouco mais inclinada, tá? Mas é bem tranquilo. Eu aqui na minha cidade, a autonomia dele, né? Contando com o meu peso, que eu ando muito em reta, né? E as ladeiras são relativamente curtas, né? Tô dizendo assim, as ladeiras muito íngremes, porque as ladeiras mais longas, né? Que no caso de ladeira tipo, sei lá, de 100 metros de comprimento, 50, 100 metros, esses daí é bem tranquilo, né? O motor não se esforça tanto. O a ladeira é inclinada a 20 graus, em 30 graus, essas coisas todas. Então, acredito que seja por isso que, né, ele e o meu peso, né, principalmente, ele esteja fazendo isso tudo. Mas também, galera, a bateria de 20 amperes, né? Então, realmente esse é o Plus, tem um modelo que é só o D2, né? Não é o Plus, né? Que é um pouquinho mais barato, uma mixariazinha só. Então ele vai ter 15,6 amperes, entendeu? Então acredito que já dê para fazer uma autonomia legal, mas esse com 20 amperes, né, acredito que está compensando bastante, né, porque vai bem mais longe, né, levando em consideração os fatores aí físicos. Esse Mzinho aqui, se eu apertar uma vez, muda para milha, né? Se eu apertar outra vez, volta para quilômetros, tá? Se eu apertar duas vezes o S de novo aqui, que o S é o que muda, né, para Eco, Racer. Se eu apertar duas vezes, ele sai desse odômetro total e vai pro odômetro parcial. Esse parcial, 10 km, foi o odômetro que... esse 10 km já foi o que eu rodei hoje, né? Olha só, eu rodei 10 km e a bateria tá no talo ainda. E lembrando, galera, que o voltage sag dele, né, que seria a variação de tensão, as quedas de tensão, funciona muito bem, tá? Então, se eu tô a 50 por hora, e baixa uma barrinha ou duas, fica 3, aí você pega uma reta, né, descansa, aí a tensão volta, né? Então ela preenche aqui. Mas você quer saber a tensão real, tá? A quantidade de carga real para o patinete, e ele vai estabilizar aqui, tá? Essas barrinhas. Lembrando que como ele conecta via Bluetooth, no Bluetooth você tem uma precisão muito maior de quanto por cento de bateria tem, tá? Porque como vocês sabem, alguns de vocês pelo menos, né? As barrinhas aqui, elas são programadas para aparecerem de acordo com a tensão, tá? Então se eu tenho aqui um patinete de 48 volts, que é o caso desse, eu vou ter ali 48 volts, e meio que quando eu carregar, deve atingir ali, sei lá, os seus 54 volts, então, são 52, então quando houver uma variação 54, e quando você estiver subindo uma ladeira muito inclinada, né, de 54 ele cai para 48, 47, e que você retornar, ele volta de novo para os 54, 53, né, 53,5 e tal. Então, né, o voltage sag ele vai se estabilizando, tá? Então, muita gente tem dúvida, por que baixa duas de uma vez? Porque eu percebi isso, galera, em vários veículos elétricos, tá? Eu também tenho outro patinete, tive uma bicicleta elétrica, tem um amigo meu que tem, então todos eles são assim. Pega uma ladeira, às vezes saiu na esquina de casa, pegou uma ladeira inclinada, já baixa um ponto. Ó, aqui ele desliga depois de 10 minutos, tá? Ele desliga aqui automaticamente. Então, para ligar é só apertar e segurar, tá? Esse aqui não tem um cartãozinho NFC, mas é um ótimo patinete. Então aqui, essa questão, tá, da bateria, eu noto que ela costuma ser bem universal, viu? Então, autonomia bacana. Como tá dizendo, né, o fabricante que ele vai até 65 km de autonomia, cara, eu acho que até vai. Aí você andando aí a 30 por hora, né, aqui como ele está desbloqueado, modo race, né, que ele trava nos 30. Então acredito que ele desbloqueado você consiga aí, tá, chegar aí pelo menos próximo disso, né, mas aí é como eu disse, questões físicas. Esse painel aqui, quando é um modelo de 2 motores, né, que tem um painel parecido com esse aqui, no caso do T4D, aí aqui você tem, apertando aqui o M duas vezes, você consegue alternar aqui para o número 2 aqui, ó, WD, tá? Então, quando é 2 motores, né, você tem que apertar aqui para poder alterar para o segundo motor. Uma coisa bacana, galera, nesse modelo de patinete, é que ele também tem piloto automático, tá? Então esse patinete aqui, ele tem sim um piloto automático, né? Coisa que não tem em muitos modelos aí, por conta da segurança, né? Por causa dos 50 por hora e tal, que tem gente que não vai saber gerenciar legal, aí vai se estrabecar aí em cima de alguma coisa.
Então esse modelo não, esse modelo, se você segurar por 5 segundos, ele vai manter o piloto automático. Se você escolher um modo aqui, por exemplo, modo Race, eu percebi que ele não é só o modelo de... Ele não é só você segurou a 26 por hora, um exemplo, aí ele vai por 5 segundos, né? Você segurou aqui o acelerador a 26 por hora por 5 segundos, ele vai manter os 26 por hora. Eu percebi que ele funciona assim, se você segurar o modo a pé lá, né? Seria 20 por hora, por exemplo, ele estando desbloqueado, ele vai segurar os 20 por... Ele vai... Segurou por 5 segundos, ele vai manter os 20 por hora. Segurou por 5 segundos o modo Race, ele vai manter os 30 por hora. Mesmo que você esteja na velocidade abaixo de 30, mas você está no modo Race, né, que vai até 30, então ele mantém os 30. Se você estiver a 50 por hora, você ainda não atingiu os 50, ainda está caminhando para isso. Se bem que ele atinge bem rápido, né? Você está caminhando para isso. Então, quando ele tiver, sei lá, os 46 segundos, 46 por hora, 47 por hora, quando você estiver nesse intervalo, 47 por hora, 48, aí se já deu o quinto segundo ali, nesse intervalo, ele bipa, né? Então ele vai segurar os 50 por hora no piloto automático, tá? O modo de cruzeiro. Então funciona muito bem o modo de cruzeiro nesse modelo. Aqui você desliga e aqui você liga. E além do modo de cruzeiro, ele também tem aquele modo seguro, né? Ou seja, você desativa dele acelerar quando ele está parado, tá? Ou seja, você vai ter que aí dar um impulso, né? Atingir daí uns 5 por hora aí pra você conseguir acelerar, tá? Eu gosto muito desse modo porque, né? Não chega ninguém aqui, aperta e o bicho dá um pinote, tá? Então realmente também tem essa outra função, beleza? Tá? Nessa questão dos freios, né? Os freios são muito bons, vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem um cabo até um pouquinho borrachado aqui, essa partezinha. Uma borrachazinha bem dura mesmo, bem firme, bem confortável a luvazinha aqui, né? Tem esse apoiador aqui de mão aqui, confortávelzinho. Ignora isso aqui que eu tenho uma cola aqui para travar o retrovisor na posição, só assim ele não fica girando. E aqui também, ó, ele não fica mais girando assim, né, escorregando, porque é muito liso, né? Então é só colocar fita de alta fusão, tá, galera? Bota uma fita de alta fusão, ó. Você prende qualquer coisa aqui sem estragar nada. Se quiser arrancar é só puxar. Fita de alta fusão é tipo fita isolante, né? Só que é emborrachada, né? E ela se solda ela mesma, não estraga o material, né, do componente. Então, eu tenho aqui o cabeamento, né? Até que é embutido, até que é legal aqui essa parte. Painelzinho. Lembrando que esse modelo, galera, sim, lembrando, o som da buzina sai aqui, sai aqui atrás desse farolzinho. O farol clareia muito bem, né? Tem um dissipador de calor aqui. Esse farol você vai conseguir lançar a claridade dele, né, para bem longe. Tá? Então você meio que tem um farol bem bacana, tá? Bem competente para a proposta. Entendeu? Então pode ficar tranquilo com relação ao farol. Funciona muito bem esse paralama dele, gostei pra caramba, hein? Apara legal a sujeira, bem legal. Aqui é a partezinha de carregar, ó. Levantou a tampinha, conectou o plug aí, desceu, beleza. Aqui tem as setinhas, o botão de seta. A seta é bem forte, tá? Vou até deixar outras imagens aí pra vocês verem. A seta é muito forte, cara. Eu comprei ele mais por conta das setas, acredita? Porque eu vi um modelo que não tinha seta, cara, e né, eu sou habilitada há anos, né, muitos anos, mais de 10 anos aí, então. Eu tenho motos também, eu gosto de andar, né, certinho, trânsito, tal, sinalizando, colaboração, né, galera, para trânsito melhor, já basta os problemas que você tem no dia a dia, então sinalizar é importante, né, importante aí para a saúde de todos, né? Literalmente. Então, esse modelo ele é o mesmo do Honeywell o T4B. Tá? O Honeywell T4B
E tem também o T4B. O T4B ele tem um banco, né? Então aqui tem 4 furinhos aqui, ó, escondido aqui. Ó, se eu colocar o dedo aqui, eu sinto aqui, ó, essa borrachinha aqui no deck, né? Você teria que furar aqui. Aí ele pega o banquinho, pega até aquele baúzinho. Tá? Então é o mesmo modelo. Com certeza, tá evidente que é uma marca White Label, tá? Esse modelo, por exemplo, esse plugzinho aqui, ó. Acredite se quiser, esse controlador aqui do painel, nessa botoeira aqui, é a mesma do GT1 Mini, do Honeywell GT1 Mini. É aquele patinetezinho lá top lá, que é todo no LED aqui, RGB aqui na lateral, né, que é um patinete, né, já de 10 mil reais por aí. Então, os patinetes eles estão compartilhando, né? As marcas elas estão usando peças de outros patinetes, tal, meio que uma espécie de white label gigante aí, né? Pega o modelo, algumas peças ou o chassi, monta, né? E faz a revenda, né, e coloca a marca dela, né? Da empresa que está vendendo ali, tá? Mas isso não desabona. A Infiel, ela vende na Europa, na Ásia, ela está entre as 20, né? Que mais vende no mundo inteiro, porque hoje em dia no mundo são inúmeras, tá? Inúmeras marcas que estão vendendo no mundo inteiro. Então é um modelo muito confiável. Vocês vão achar vários vídeos no YouTube lá da gringa, tá? Aqui no Brasil é que eu não vi nenhum, né? Por isso que eu tô postando isso aqui pra matar a curiosidade da galera. Chassi bem resistente, tá? Muito bem preso, muito bem acabado, inclusive o acabamento dele é muito bom. Essa partezinha aqui, né, eu até gostei, que eu não vivo dobrando, né, mas para quem gosta acostumado com o Honeywell, de puxar, eu tenho um Honeywell em casa, um basicão, que é o M2 Max B. Então meio que puxou aqui, né, dobrou, já coloca na mala. Então é muito mais prático, né. Muita gente não gostou. Aqui tem uma regulagem de altura, tá? Para quem mais baixinho, ó. Aperta aqui, desce, empurra o pino, tá? Ele fica bem baixinho aqui, só que pra minha altura, eu não sou alto não, 1,69 m, 1,70 m com tênis. Então, eu achei muito baixo, galera. Ficou meio que da cintura pra baixo, aqui, ficou aqui, a cintura pra baixo, tá? Então, se tivesse ficado pelo menos no umbigo ali, né, já tava de boa, né? Que eu vejo a galera usando, mas esse modelo ele fica muito baixo. Eu acredito que talvez seja um carro banco, não sei, né? Então, galera, como eu estava dizendo, a vantagem de ser White Label é isso, né? Porque o White Label, as peças, né, se compartilham, né? Não sei se é uma estratégia chinesa, não sei, mas fica fácil de você conseguir peças de outra marca, de outro patinete, colocar no seu, porque é o mesmo modelo, a mesma estrutura, entendeu? E se olhar lá no T4B, é a mesma estrutura, inclusive o LED aqui, ó, tem é tipo um vidro aqui, ó. É o mesmo modelo, a mesma estrutura, tá? Tem essa capa também, parece até o ferro mesmo, né? Mas é uma carenagemzinha. Então tem essa vantagem aí de se compartilhar, né? Então você vai ter peça aí franca no mercado por muito tempo, né? Muitos anos aí. Porque é um modelo, né, que tá todo mundo vendendo, né? Já aqui o farol. Pois é, galera, bacanão, tá? Super recomendo esse patinete. Você consegue encontrar aí no preço show de bola aí, preço super competitivo, 1000 watzão aí, cavernoso, tá? É fácil de desbloquear, tá? Não recomendo, né? Mas brasileiro gosta do proibidão, né? Então, mas andem com cuidado, tenham cuidado, porque tem essa brincadeira não. Guiar qualquer um guia. Pode botar uma criança que ela guia, né? Agora andar no trânsito aí outros 500, velho. Então, vamos andar com cuidado aqui, entendeu? O freio, com relação ao freio aqui, freio a disco mecânico mesmo, tá? Mas eu gostei pra caramba, galera. Esse freio é muito bom, sério mesmo. Assim, eu sou acostumado com freio mecânico e também hidráulico, né? Que eu já tive bicicleta com freio hidráulico. Muito superior, tem comparação, até recomendo vocês trocarem. Não vou trocar agora, pretendo trocar depois. Pastilha de freio, acho que você consegue ver ali, ó. Pastilha de freio, ele é um freio que abraça muito bem o disco, tá? A pastilhazinha realmente encosta mesmo, não é
É aqueles freio que parece mais fake. Freia muito bem, né? Então você usando aí as duas mãos, tá? Sempre as duas mãos, né? Para dar uma compensação. Então ele vai frear muito bem, também resfria bacana, né? Esses microfuros aí faz com que ele tenha um sistema de resfriamento um pouco mais eficiente. Então você consegue meio que dar uma reduzida, né? Bem competente, né? Assim, bem progressiva na verdade, tá? Então, mas é que eu disse, freio hidráulico não é outro nível, tá? Não é o caso desse modelo. Aqui o freio traseiro, ó, você consegue ver lá a pastilha lá, ou seja, né, vai rodar bastante hein, com essa pastilha, 270 e pouco aí, ó. Pois é, galera, pastinetes são bacana, tá? Recomendo demais aí, comprem sem medo na Shopee, tá? A loja Lambo, super de parabéns pela excelente venda, viu? Super recomendo aí, o vendedor competente que mandou o produto, chegou impecável, chegou tudo certinho. Pneu de 10 polegadas, tá? Esse aqui é o pitazinho, né, para encher o pneu. Ele tem essa vantagem de ser, né, ter essa curva para você não precisar colocar nenhum extensor, né? Isso eu achei muito massa, tá? Porque o Running é o mais básico, eu preciso usar extensor sempre. E o dianteiro é mais exposto, né? Então você não precisa usar extensor também. Você já chega, a bomba já conecta e tá tudo certo. Para quem precisa, né? Para quem precisa transportar, tá? Só dobrar aí, conectar aqui. Então aqui conecta essa pecinha. O legal é que alguns Honeywell esse aqui fica balançando, né? Aqui não, galera. Esse aqui é durinho, tá? Então tem alguma espécie de ajuste aqui. Eu acho que é devido dentro, tem a opção de ajustar no alho aqui, né? Você pode dar uma apertadinha aqui e tal, mas já veio bem firme, assim, não balança de jeito nenhum, não fica fazendo barulho nem nada. Então tem essa mega vantagem. Acelerador gostei bastante, tá? Muito bom também. E é isso, galera. Agora vamos lá para o tempo de carga da bateria. Galera, eu não precisei deixar nenhuma vez 9 a 10 horas na tomada, como diz, né, lá no anúncio, né, do vendedor ou também do manual. Mas assim, porque eu não cheguei a zerar, né, chegar perto de zero, né, claro que não é recomendado de jeito nenhum, tá, chegar perto de zero. Sempre com duas barrinhas, acredito que teve uma vez chegou uma, mas ainda tinha 32% de carga ainda. Eu conectei o celular via Bluetooth, né, com ele parado, é claro, aí tava lá 32, então o máximo que eu precisei aqui foi 7 horas, tá, de carga. Então meio que você rodando bastante aí, tipo, fiz 40 km, cheguei com duas barras, ainda tava bem de 50%, né, então foram 6 horas de carga só, tá? Então, realmente eu acho que carrega rápido, tá? Relativamente rápido, bem de boa, né? Quesito carregar. O carregador esquenta, né? Mas não esquenta a ponto de derreter, né? Que nem eu já vi na internet uns que você não consegue quase segurar o dedo em cima, tá? Mas ele esquenta uma proporção bem tranquila. Viu? Então, para umas dicas aí extras, tá? Desse vídeo aqui, para um melhor zelo, bateria de lítio odeia calor, tá? Então, para que você consiga zelar da sua bateria, você quer uma bateria que esteja quase como nova daqui a 2, 3 anos, tá? Alguns discordam, outros vão discordar, alguns vão concordar, mas os mais inteligentes vão concordar, tá? Você chegou com ele, deixa descansando por 1 hora, não vai sair nele, deixa guardado lá, espera esfriar um pouquinho, pelo menos por 20 minutos aí é o que se recomenda, né? Já tá legal, já posso. Mas se você deixar por 1 hora, cara, vai esfriar bastante, né? Se bem que por dentro, como ela fica protegida as células, né? Ela não vai resfriar como vai resfriar o motor, né? Rapidamente e tal. Mas para prolongar a vida útil, parou o bicho, né? Vai, espera 1 hora, coloca para carregar. Vai rodar nele. É interessante sim que você depois de terminou de carregar, tirou da tomada,
Deixa aí por mais uma hora aí esfriando também, cara. Sem dúvida vai prolongar bastante, tá? Então realmente é uma dica interessante isso daí, porque você vai conseguir extrair tudo dele. E lembrando que tem um detalhe importante sobre água, né, galera? Tipo assim, esse detalhe sobre questão de água, claro que não é recomendado, tá? Esse tipo de veículo você atolar na água, o motor é na roda, né? Então toma cuidado, porque uma chuvinha, respingo, né? Ele segura ali e tal, mas você pegar um motor desse, né? Aí caso você pegue uma chuva, né? Te pegou de surpresa, né? Não é aquela chuva que formou aquela poça d'água tal, que vai cobrir até a sola do seu sapato aí. Então segura, tá ligado? Então segura, galera, segura, mas né, é interessante evitar, tá? Porque temos conectores, temos brechas, né? Então esse modelo, né, na Europa eu vejo que a galera de vez em quando toma uma chuvinha, mas não é aquela tchá, né? E não vai queimar assim fácil, tá? Mas é recomendado sempre, chegou chovendo, pega aquele soprador, né? Se tiver um soprador, um ventilador, seca ele, tá? Então é interessante dar uma secadinha, né? Para o bicho não oxidar nenhum conector, nenhum componente, tá? Então é importante tomar cuidado com chuva, tá? Voltando para a questão do carregamento, eu comprei um conector inteligente, né? Então eu programo ele para carregar, por exemplo, eu deixo lá por 7 horas, 8 ou 9, aí eu programo para ele desligar para ele não ficar lá conectado. É claro que existe aquela alimentaçãozinha extra de regular a tensão das células da bateria, né? Quando ele fica verde, né? O carregador, quando ele carrega todo, fica verdinho, mas não é necessário deixar mais do que o ideal, né? Geralmente essa regulagem costuma ser rápida, né? Então recomendo que vocês não deixem aí a noite inteira, né? Ficou verde, tá lá a noite todinha. Então é interessante comprar um plugzinho na Shopee, 30 conto, você conecta aí no Wi-Fi, programa para ele se desligar, viu? Conecta na tomada, conecta o carregador nele. É muito mais seguro, porque Estados Unidos pelo menos, né? Lá são 200 registros de incêndio com veículo elétrico anualmente, tá? Então se você tiver um local da sua casa, galera, não confie, por mais que seja uma marca top e tal, a menos que você esteja acostumado com BID dentro de casa, né? Você tem uma mangueira aí do lado, se bem que não resolve, né? Como vocês sabem, mas é interessante, né? Tomar esse cuidado, né, cara? Porque você realiza um sonho de ter uma máquina dessa ou qualquer outra aí, né? E se acontecer alguma coisa, uma fiação ruim, de repente teu fio não é um fio adequado, é um fio de, sei lá, 1,5 milímetro, né? E não aguenta muitos amperes ali e tal. É complicado, galera. É interessante vocês tomarem cuidado, né? Deixa carregando aí num canto que não tenha muita coisa de volta, né? Geralmente a estrutura dele é, né, de lado aqui, como vocês já viram em alguns vídeos aí. Então deixa ele mais isolado, né? Deixa carregando e aí fazendo tudo certinho. Acredito que não dê nenhum BO não, tá? Porque assim, chegar com ele quente e já colocar para carregar, cara, a bateria já veio estressada, tá? Ela já veio esquentando, né? Ainda mais se estiver desbloqueado. Aí você vai, a bateria estressada e você já vai colocar para carregar. Não recomendo, galera. Deixa esfriar, viu? São dicas, né, cara? São dicas, então segue aí se quiser, viu? Mas vale a pena, né? Vale a pena. Você percebe aí que a autonomia, desempenho rende bastante. E se você for guardar, galera, por muito tempo, essa dica é importantíssima. Não é interessante você deixar aí a bateria carregada no máximo, aí no verde aí, quando acende o verde da fonte, porque a tensão vai estar no talo. Porque quando você deixa, né, ele muito tempo, passa uma semana sem rodar ele com a tensão no máximo, é como se você tivesse pego um elástico aí, né, tipo de um estilingue aí, por exemplo, aquele sobre estilingue, tivesse esticando e segurando, tá? Então você vai forçar, né, a química da bateria de lítio. Então é interessante vocês fazerem o que? Deixarem a carga 80%, tá? Se vai passar um mês sem rodar, deixa aí 60%, mais seguro ainda, viu? Então você vai ter aí uma durabilidade muito maior, tá, da bateria.
Porque a lógica é que, por exemplo, a lógica é que não seja necessário carregar, se você fosse deixar 3, 4 meses parado, uma vez por mês. Seria, por que muito manual recomenda uma vez por mês? Para que você não note um descarregamento aí puxando aí pela própria BSM do patinete, né, pela central, pelo módulo, o descarregamento aí pelo painel, descarregamento gradual, né, é normal que ocorre quando um veículo está há muito tempo parado. Tá? Então se você ligou aí uma vez por mês, né, consegue ver a porcentagem, show de bola. Então, o que eu faço geralmente? Eu chego, se eu vou chegar em casa agora ainda com 3 barrinhas, tá? Que realmente a autonomia tá incrível, né? A bateria também de 20 amperes. Se eu chego com 3 barrinhas, eu deixo, né? Que já não vou estar chegando com 100% de carga, né? Talvez 80%, 75%. Deixo lá guardado por uma semana, se eu for rodar só na sexta. Cheguei no domingo, vou rodar só na sexta, eu deixo lá. Se eu for rodar na sexta, né, eu já coloco para carregar ali na quinta noite, tá? Então, colocando ali para carregar na quinta noite, eu vou ter um tempo de esticamento aí do elástico pequeno, né? Porque eu vou carregar no máximo, mas eu já vou usar, né, na sexta-feira de manhã, se for o caso. Se eu for usar só na sexta-noite, eu posso carregar durante o dia mesmo, de manhã cedo, já, entendeu? Então a sua bateria, vai durar bastante. Então recomendo vocês fazerem dessa forma, né? Até outros equipamentos também, se você fizer assim, né? Quando você passa muito tempo sem usar, você vai notar aí grande autonomia, né? Mesmo quando ele envelhece um pouco mais, passa alguns anos, você ainda nota que a bateria está rendendo bem por conta desse bom uso, tá? Da bateria de lítio com relação a esse tempo de descarregamento com ela parada, né? Ou seja, você não vai estar forçando muito sua bateria, né, porque você está usando pouco, viu? Então fica aí essa dica extra aí. Então galera, para finalizar, tá? O vídeo já deve ter ficado um pouquinho grande, né? Mas, como um amigo quis dar umas dicas extras. É isso aí, super recomendo, tá? Comprem sem medo. Patinete excelente. Conecta aí via Bluetooth no aplicativo, né? Modelo White Label, ou seja, não tem como dizer que é marca desconhecida. Será que é confiável? Cara, Honeywell usa isso aqui, velho. Então, né, e Honeywell também usa esse painel aqui. Ou seja, realmente o White Label tá comendo no centro, como diz o ditado. Porque a gente tem aí, por exemplo, IADEA, né, que é um dos maiores fabricantes aí de veículo elétrico do mundo aí. Tem um modelo de patinete, né, que eles estão vendendo, que eles chamam de, não sei se é o G alguma coisa, mas tem um H2 da Honeywell, que é o mesmo modelo deles, ou seja, totalmente White Label, né? O próprio H2 é um patinete dessa marca, tá? Então, como eles estão fazendo esse grande White Label, né? Então não tem como dizer que não é uma marca confiável, que não é um modelo confiável, tá? E no site deles tem da Winswell, tem muitos outros modelos lá, viu, que são vendidos no exterior. Não sei como foi que a Lambo importou pra cá, como é que eles estão fazendo, estão vendendo outros modelos dessa marca, mas representaram bastante, tá? Super recomendo aí, beleza? Valeu galera, é nóis, até a próxima aí, tamo junto.